paz do Senhor, crianças. A paz do Senhor é a palavra do crente. A paz do Senhor a todos os nossos pequeninos da nossa classe do maternal de 1 a 3 anos. Estamos felizes, né? Porque graças a Deus essa é a nossa última, se Deus quiser, a última aula online, né? Nós vamos estar no próximo domingo, dia 1º, em nome de Jesus e gratos a Jesus, voltando às nossas aulas presenciais. Você que está aí ouvindo papai e mamãe, dia 1º de agosto, a gente vai estar voltando às nossas aulas presenciais, no nosso mesmo horário, às 9 da manhã, na congregação, tá certo? Só vamos ter que ter vários cuidados com relação a isso. Então, as irmãs, normalmente quando nós damos a aula, né, vou falar um pouquinho aqui sobre isso aqui no começo, logo, as mães entram, ficam em sala com a gente, então nós não vamos poder estar com as mães em sala, tá certo? Nossas salas não são tão grandes, então a gente tem que ter um espaço, tem que colocar as crianças não muito próximas, então a gente vai trabalhar para que as crianças fiquem sozinhas conosco, tá bom? Sem aquele grupo de pais que sempre ficava ali junto, sentado, né, ajudando. Vocês, a gente entende que vocês ajudam muito, né? Mas devido, né, às nossas regras sanitárias, a gente tem que evitar, né, esse grande número de pessoas. Então, não vai ser assim de supetão, né? Mas a gente vai estar trabalhando para que as crianças fiquem só e com o tempo, né, a gente possa estar trabalhando somente com eles nas salas, tá bom? Nossos pequeninos. Então, vamos começar aqui a nossa aula, né? Estamos muito felizes e vamos para a aula dos nossos pequeninos. Hoje, né, a tia vai contar uma história de um menino, ó, muito forte, bem fortão assim, ó. Certo? Mas como nós fazemos sempre, nós vamos começar o quê, ó? Orando, falando com o papai do céu. Vamos lá? Pai nosso que estás no céu, muito obrigado, Jesus, pela tua misericórdia, pelo teu amor, porque, Senhor, tu tem nos guardado e nós estamos felizes, Senhor, aqui nesta última aula online e prestes a voltarmos, Senhor, a estar na nossa salinha para juntos cantarmos, louvarmos juntos, para te adorar, Senhor, para poder aprender da tua palavra. Abençoa as nossas vidas, cuida de cada um dos nossos pequeninos, continua nos livrando de todo mal. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Jesus Cristo está passando por aqui. Jesus Cristo está passando por aqui. Quando ele passa, tudo se transforma, a tristeza vai, a alegria vem. Quando ele passa, tudo se transforma, vem trazendo bênçãos para você, para mim também. Amém. Vem trazendo bênçãos para você, para mim também. Amém. Vamos cantar um louvor bem facinho assim, ó. Eu vou crescer, 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 crescer para Jesus, para quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Lá, 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 tra, lá, 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 crescer, 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 crescer para Jesus, para quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para meu Jesus sem fim. Que nós possamos crescer na casa do Senhor. E a gente vai falar sobre um menino que era muito, forte. Muito forte, hein? Ele era uma criança que era abençoada por Deus, assim como você, pequenininho, viu? Existia um homem chamado Manoá. Como é o nome do homem? Manoá. Manoá fazia parte do povo de Deus, assim como nós, povo de Deus. E ele tinha sua esposa. A sua esposa não podia ter filhos. Que triste, né? E ela ficava muito triste, porque ela era estéril. O que é estéril, tia? É uma mulher que não pode ter filhos, certo? E o povo de Deus, do qual Manoá e sua esposa faziam parte, havia sido,
escravizado. De novo, gente, o povo de Deus, ele não obedecia a Deus. Já imaginou? Era desobediente. Então Deus permitia que os outros povos viessem e escravizassem o povo de Deus. E os filisteus foram lá. Filisteus, um povo ruim, que roubava as terras do povo de Deus, os animais, os alimentos, e judiava com eles e fazia deles escravos. E era assim que o povo de Deus estava, escravo dos filisteus. E no meio desse povo havia Manoá e sua esposa, que não podia o quê? Ter filhos. Mas um dia o anjo do Senhor apareceu para a mulher de Manoá. Já imaginou, gente? Você tá ali, né, sentadinho, brincando com os seus brinquedos, e o anjo apareceu? Um anjo do Senhor, muito lindo, brilhoso, e falou assim, mulher, tu que eras estéril, olha, disse que ela era, dará à luz a um filho, e ele será o libertador do povo de Deus. Ela, um filho? Mas eu não posso ter filho. Mas aí o anjo disse, o Senhor é quem está te dando este filho, e ele vai ajudar a livrar o povo dos filisteus. Meu Deus, que promessa maravilhosa. Ela ficou feliz, saiu correndo. Foi até Manoá. Manoá, o anjo do Senhor falou isso para mim, que eu vou ter um filho. Aí Manoá, será que isso é verdade? Tu não estava sonhando não, hein, mulher? Não, eu vi o anjo do Senhor. Aí ele disse assim, Manoá na mesma hora se ajoelhou e orou. Senhor, se foi tu mesmo, Senhor, que falou com a minha mulher, que eu vejo esse anjo, fala tudo para mim também. E o Senhor lá no céu, ouviu. E poucos dias depois o anjo apareceu novamente à mulher. Ela estava lá no campo, colhendo as frutinhas, plantando as suas sementes, quando o anjo apareceu novamente para ela. Aí ela, na hora que viu o anjo, saiu correndo, Manoá, vem logo, o anjo apareceu. Aí eles correram até o anjo. Aí o anjo pegou e falou tudo de novo para eles, e Manoá creu e fez um altar e sacrificou ao Senhor. Enquanto ele estava sacrificando ao Senhor, agradecendo por tudo que Deus estava fazendo, o anjo do Senhor subiu junto com a fumaça para o céu, certo? E então eles ficaram somente esperando a promessa de Deus acontecer. E a mulher de Manoá engravidou, ficou gravidinha e teve um bebezinho. Ai, deixa passar. Teve um bebezinho. E esse bebezinho, ela deu o nome de Sansão. Lembra de Sansão, Forte e corajoso como Sansão. Isso mesmo. Sansão era forte e corajoso, porque ele havia sido escolhido por Deus. Mas existia, gente, algumas regras que Sansão precisava obedecer para permanecer forte e corajoso na presença de Deus. Ele era nazireu de nascença. O que é nazireu, tia? Né? É filho do Nazareno. Mas o nome do pai dele não era Manoá? Nazireu era uma forma que as pessoas chamavam, era um nome que as pessoas chamavam as pessoas que não cortavam o cabelo, não bebiam vinho, nem nenhuma bebida alcoólica, né? Forte. E comiam coisas também que só eram consagradas, não pegavam em nada, não tocavam em nada impuro, certo? Então, essas pessoas, elas tinham que se manter puras. Os nazireus se mantinham puros na presença do Senhor, ou seja, eles não faziam coisas que desagradassem a Deus, não desobedeciam. Vocês têm feito isso? Nós, que somos servos de Deus, temos que nos manter puros, viu, pequeninos? Puros. Como é que a gente se mantém puro? Não desobedecendo
obedecendo. Quando a mamãe pede para a gente fazer alguma coisa, a gente obedece. E quando também diz para não fazer, a gente não faz, porque a gente obedece, certo? E do mesmo jeito, Sansão, ele tinha que obedecer, deixar seu cabelinho crescer, não podia beber coisas que não alcoólicas e não podia tocar em coisas impuras. Ele tinha que se manter puro. E assim, Sansão foi crescendo e seu pai e sua mãe lhe ensinando a se manter puro. Um dia ele virou juiz, gente, um cargo muito importante. Ele era juiz do povo. As pessoas vinham e ele julgava as causas das pessoas. Mas aconteceu que ele foi dar um passeio lá no povo dos filisteus. Oh, Jesus. Ele foi lá, gente. Olhou para as pessoas de lá. E lá ele se apaixonou por uma mulher. Ele gostou de uma mulher que não era do povo de Deus. E ele quis casar com ela. Mas ele não tinha que se manter puro. Então ele tinha que casar com uma mulher do povo de Deus e não do povo que era o inimigo, os filisteus, os inimigos. E ele foi e casou com ela. E quando ele casou com ela, ele acabou cometendo o pecado da desobediência, mais uma vez. E por se misturar com aquele povo que não era de Deus, ele começou a beber bebidas que não devia beber, a tocar em coisas que eram impuras, não é verdade? Mas aí aconteceu que quando ele estava indo no caminho, né, para visitar a sua mulher, ele viu um leão. Quem sabe fazer um leão aí bem forte, faz aí pra tia ver. Um leão. E pensa que ele ficou com medo, ó, porque ele era o quê, ó? Forte e corajoso. O Espírito de Deus entrou em Sansão e Sansão foi com toda a força e partiu o leão no meio. E o leão morreu, não é verdade? E ele ficou... Como é que pode, rapaz? Eu fiz isso. Realmente eu sou forte. Olha, ele não pensou que Deus deu a força a ele. Ele pensou, eu sou forte. Eu consegui. E ele foi e seguiu. Outro dia, ele veio passando e os ossos daquele leão lá que ele matou estavam lá, aquelas carcaças velhas mortas, né? E ele, que era nazireu, ele não podia pegar em nada morto, não podia tocar em coisas mortas. Ele não comia carne. Por quê? Porque era algo morto, sacrificado. Ele só comia frutas, verduras, porque eram coisas naturais, verdade? Mas aí ele olhou para os ossos e lá tinha muitas abelhas e tinha uma colmeia cheia de mel. Aí Sansão desobedeceu mais uma vez e foi lá e comeu o mel que estava lá na colmeia no animal morto, que ele não podia tocar. Por que ele não podia tocar, crianças? Porque ele era nazireu, ele tinha que se manter puro. Então, ele pegou e comeu mel. E o pior, gente, sabe o que ele fez? Pior, ele pegou o mel e levou para a mamãe dele, para o papai dele comer. E a mamãe dele e o papai dele comeram sem nem saber que era impuro. E ele fez também o papai e a mamãe pecar. Desobedeceu. Só que aí o tempo passou e ele deixou, e a mulher dele, ele arranjou outras mulheres, se envolveu com outras mulheres. E uma dessas mulheres, o nome dela era Dalila. Dalila era uma mulher muito mal e tinha muita raiva de Sansão. Ela queria derrotar Sansão, só que ela mentiu para ele. Disse para ele que gostava dele. E ele também gostou dela. E aí ela se aproveitou de cada momento que ela ficava com ele para perguntar a ele qual era o segredo dele ser forte. E Sansão ficava mentindo para ela, enrolando ela. É porque se eu for amarrado com muitas cordas, porque isso, porque aquilo, mas ele não contava verdadeiramente o segredo, que ele era nazireu. Apesar de que ele estava pecando, junto com Dalila ele bebia, né? Ele tocava em coisas impuras.
não é verdade? Mas aí um dia a Dalila insistiu. Aí Sansão contou que ele não poderia cortar o seu cabelo. Ele não poderia cortar o seu cabelo. Que aí ele perderia suas forças, né? Então Dalila esperou Sansão, ó, dormir. E quando Sansão dormiu, ela veio e cortou os cabelos dele. E ele ficou totalmente sem cabelo. Quando Sansão acordou, cadê meu cabelo? E os soldados vieram, os soldados filisteus, e agarraram Sansão. E Sansão não tinha mais força para poder se soltar dos soldados. Ele matou, gente, 30 homens com só uma faca. Assim, que ele era forte, muito forte, mas porque cortou seu cabelo e desobedeceu, ele perdeu a sua força. E os homens conseguiram prender ele e acorrentaram ele. E sabe o que foi que fizeram, crianças? Muito triste. Furaram os olhos de Sansão. Sansão ficou cego. Sansão estava acorrentado. E como ele mesmo, com todo esse sofrimento, ainda era um homem muito forte, colocaram Sansão para ficar rodando uma roda que fazia moer as sementes que eles colhiam. E Sansão ficou trabalhando para eles como um escravo, sem força, sem ânimo. Mas sabe qual era o pior? O pior de tudo é porque Sansão sabia que ele havia desobedecido. E por ele desobedecer, Deus não estava mais com ele estava distante, ó. Porque o pecado, ele faz isso, ele nos afasta de Deus. Mas Deus sempre está aqui, ó, esperando que a gente volte, peça perdão, que a gente volte a estar em comunhão com Deus. E foi isso que Sansão fez. Sansão se arrependeu e ele soube que os filisteus estavam comemorando. Olha aí, hein? Todos comemorando em um lugar, um palácio assim muito grande, um pátio grande. Eles estavam todos lá bebendo, dançando e estavam comemorando porque tinham derrotado Sansão e o povo de Deus. E Sansão orou ao Senhor e pediu perdão. Senhor, me perdoa e me dá mais uma vez a força que tu me deste antes, para que eu possa derrotar definitivamente esses filisteus. E eles pegaram Sansão e levaram até lá no lugar do palácio onde eles estavam, para ficarem rindo de Sansão. Só que Deus deu força, o cabelo de Sansão já havia crescido de novo, porque ele passou muito tempo preso. E o cabelo dele já havia crescido e Sansão estava forte, porque ele ficava empurrando, né, a roca, só não estava mais enxergando. E eles levaram Sansão até lá e amarraram com cordas em 2 colunas principais do palácio lá. E começaram a rir e zombar de Sansão. E Sansão pediu força novamente ao Senhor. E com essa força, gente, ele puxou as colunas, e as colunas principais quebraram e toda a casa desabou, matando todos os filisteus. Tá vendo? Mesmo no último momento, Deus fez cumprir a promessa que ele fez para o papai e para a mamãe de Sansão, que ele ia salvar o povo de Deus. O povo filisteu foi totalmente destruído e o povo de Deus foi livre, liberto. Certo? E é importante, por isso que é importante obedecermos a Deus, porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós. O propósito da vida de Sansão era que ele libertasse o povo. E mesmo no último momento, ele pediu perdão a Deus e Deus teve misericórdia e cumpriu o plano na vida dele. E é assim que ele vai cumprir na nossa vida. Mas que nós possamos entender, com a história de Sansão, que a gente deve obedecer, não esperar passar muito sofrimento para se arrepender dos nossos pecados, mas que a gente possa se manter puro, obediente. A palavra de Deus tem assim, ó, escrito assim, ó: conserve-se puro. 1 Timóteo 5:22. 1 Timóteo 5:22. Conserve-se puro. Tá vendo aqui o formatinho do coração? O nosso coração, ele tem que se manter puro, obediente. Ah, tia, mas eu ainda sou um bebezinho. Bebezinho? Mas mesmo sendo um bebezinho, ó, Sansão estava na barriga da mamãe dele e Deus já tinha escolhido ele. Assim como ele já escolheu você, ainda na barriguinha da mamãe.
para ser um bebê, uma criança obediente e pura na presença de Deus. Você teve o privilégio. Sabe o que é privilégio? É a chance maravilhosa de nascer com um papai e uma mamãe cristã, que leva você para a casa de Deus, que te ensina a palavra de Deus, viu? Agradeça a Deus por essa oportunidade. Sansão foi criado com os temores, os seus pais ensinaram que ele devia se preservar e tudo, mas ele desobedeceu e foi muito triste para ele, porque ele também morreu junto com os filisteus, sabia, crianças? Quando ele derrubou as colunas, ele também estava lá dentro e ele morreu. Então a gente deve sempre obedecer. Se Sansão tivesse continuado sempre obedecendo, ele talvez não tivesse morrido naquela situação tão triste, né? Cego, né? Todos chicoteados, eles riam, zombavam dele, maltratavam ele. Então a gente deve permanecer fiel, com o coraçãozinho da gente, ó, puro. E como é que faz isso, tia? Obedecendo a Deus. Ó, como é que a gente obedece a Deus? Obedecendo a sua palavra. A Bíblia nos ensina o que devemos fazer certo para obedecer a Deus. E obedecendo ao papai, à mamãe, obedecendo às pessoas que são autoridades, a titia na salinha, quando estiver na escola, no colégio, obedecendo à professora, certo? Não sendo mal comportado, desobediente. E Deus vai abençoar grandemente vocês, tá certo? Então, um beijo bem grande da tia. Em nome de Jesus, no próximo domingo nós estaremos juntos, né? Na nossa salinha, para a glória de Deus. E vamos estar lá para aprendermos mais ainda sobre os pequenos da Bíblia, tá bom? Esse pequeno de hoje foi o pequeno, forte e corajoso Sansão. A paz do Senhor para todos e um beijo.